Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os pilotos brasileiros na Fórmula 1, alguns pilotos estrangeiros também. Vamos falar sobre o Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello, Nelson Piquet, que pra gente é o melhor deles, e um pouquinho da história da Fórmula 1 nesse vídeo aí. Então, vou conversar aqui com o Ivan. O Ivan é o nosso especialista de Fórmula 1 e ele vai falar um pouco, vai conversar, eu vou ficar aqui de espectador, na verdade. Ele vai falar sobre esses pilotos que deram muito orgulho aqui para nossa Fórmula 1 e para o Brasil na época deles. Muito. E até hoje, né, na verdade. Bom, então, para começar tem que falar... Bom, teve o Chico Landi, mas, na verdade, quem abriu as portas mesmo para o brasileiro ingressar depois na Fórmula 1 foi o Emerson Fittipaldi. Ele foi campeão pela Lotus em 1972, foi o primeiro cara a ser campeão mundial da Fórmula 1, com a Lotus preta, né, John Player Special, que tinha aquele projetista, o Colin Chapman, que era uma fera em aerodinâmica, entendeu? Ele fazia miséria com os carros, todas essas asas que tem aí, foi ele que inventou. E o Emerson soube aproveitar muito bem a oportunidade. Criticavam o Emerson dizendo que ele era lento, que isso, que aquilo, não era nada lento. Ele foi campeão na Fórmula 1, junto com um monte de fera que pilotava junto com ele. Ele foi campeão em 1972, porque ele sabia conduzir o carro, muito preciso, não errava, entendeu? Sabia o que fazer com aquele motor para ele durar a corrida inteira, levar ele à vitória, então ele foi campeão. Aí o Emerson, campeão, migrou para a McLaren. Foi um casamento também espetacular. A McLaren e o Emerson também foi campeão de novo, bicampeão mundial de Fórmula 1. Não era fácil, né? Tanto que aquele fera do Niki Lauda foi 3 vezes campeão, que ele se manteve na Fórmula 1, que era o piloto também, o Niki Lauda. O Niki Lauda chegou a disputar com o Emerson, o campeonato com o Emerson. Disputou. Quando não tinha um brasileiro para eu torcia pelo Niki Lauda, né? Inclusive foi grande amigo do Nelson Piquet. Vou chegar lá no Nelson Piquet. Então aí o Emerson largou a McLaren e montou a Copersucar Fittipaldi. É uma tristeza saber do que os brasileiros, a imprensa brasileira fez com o Nelson Piquet, com o Emerson Fittipaldi e o Wilson Fittipaldi, irmão dele. Foi com o Nelson Piquet também depois, né? Com o Nelson Piquet também, sacanearam bastante o Nelson Piquet, depois deram o título de troféu limão para ele. Mas aí é outra história que eu vou chegar lá. Bom, enfim, o Emerson aí montou a equipe, assim, desagradou bastante a McLaren, mas era um sonho dele, do irmão dele, e olha, começou com sucesso. Eu vi em 1978, aqui no Rio de Janeiro, no Autódromo de Jacarepaguá, o Emerson Fittipaldi tirar em segundo lugar atrás do Carlos Reutemann com uma Williams, que era o carro, né? O Williams sempre foi... Agora ele está caidinha, mas... Sem tanto dinheiro assim para bancar um carro desse. Né? Foi complicado, foi feito aqui, até ele levava para a aeronáutica fazer teste em túnel de vento, tudo para o carro. Muitas partes eram na Inglaterra, outra aqui, enfim, o carro... Segundo lugar aqui não era uma satisfação para o brasileiro, para a imprensa brasileira. Tirou em terceiro lugar no Grande Prêmio da Argentina, escovalharam o cara. Entendeu? Isso atrapalhou demais, porque aí o patrocínio ficava balançado, porque ficava essas conversa fiada de repórter que não entende nada de nada e quer dar opinião num assunto que ele desconhece. Que, poxa, o cara tirar um segundo lugar com um carro daquele novo. Entendeu? Acabou de fazer, era o melhor chassi que tinha na Fórmula 1 naquela época. Entendeu? Ele arrebentou. Enfim, deu no que deu. Acabaram tendo que desistir do sonho. Só uma dúvida minha, Ivan. O Emerson Fittipaldi, ele era o projetista do carro ou quem era o projetista da equipe dele? Tinha um projetista bom, que eu não lembro do nome do camarada, mas ele convidou um projetista, mas com o conhecimento que ele tinha já de Fórmula 1, da Lotus e da McLaren, ele ajudou muito no projeto. E o irmão dele também, que é engenheiro, também ajudou muito. Os dois, eles tiveram... Para mim foi um sucesso aquilo. Infelizmente, o português que sacanearam o cara. Sacanearam os dois. Entendeu? O Wilson Fittipaldi é triste demais até hoje com isso. Tá?
O Emerson, eu acho que superou melhor do que o Wilson Fittipaldi. Mas bom, mas ele abriu as portas para o automobilismo brasileiro. Aí chegou quem lá na Europa? Quem? Nelson Piquet. Raimundo Nonato. Nelson Piquet, o cara. Aí esse foi extremamente fantástico, sem condição nenhuma. O doido saiu do Rio de Janeiro, que o pai dele e a mãe dele mudaram para Brasília, né? O pai dele era ministro da saúde, tudo, foi político, mas era duro. Naquela época o político não era como, se é que me entende, né? Mas o pai dele era político, vou fazer o quê? Aí então, o Piquet começou andando com os carros lá e tal, gastava tudo que era dinheiro que tinha para comprar peça para o carro e acabaram convidando ele para ir para São Paulo. Chegou o camarada em São Paulo com a Super V, o cara preparava os motores, o cara pilotava, o cara testava, fazia mecânica, fazia tudo e ganhava de todo mundo. Ele ganhava dos paulistas. Os paulistas falavam, mas irmão, tem um camarada com uma Kombi ali, aquele cara é imbatível, ninguém consegue ganhar ele, porque ele só tinha ideias mirabolantes, o cara. Bom, o cara era uma fera e continua fera, né? Então, com toda aquela performance dele lá na Super V, ele foi convidado, uns amigos, apareceram as pessoas interessadas a ajudar ele a ir para a Europa, para correr lá na Inglaterra, a Fórmula 3. Ele aí meio atônito, falou, caramba, como é que eu vou fazer isso? Não, faz sim, cara. Aí arrumaram a grana, acho que uns 32 mil dólares deram para ele lá, de patrocínio, para ele começar lá na Inglaterra, porque ele era um potencial impressionante, né? Então, bota o cara lá. O cara foi para a Inglaterra, aí foi para a Itália comprar uns motores, aí convenceram ele a correr, uns irmãos italianos lá que faziam motor para a Fórmula 3. Os caras convenceram ele a correr lá na Fórmula... Como é que é a Fórmula da Europa? Não sei. Grande Prêmio aquele Grande Prêmio da Europa, não era o Fórmula inglesa, a Fórmula 3 inglesa, não, foi Europa como um todo. Ele viajou aí 15 países com aquilo, uma coisa de louco. O cara ficou destroçado, mas mesmo assim conseguiu. Aí ele resolveu parar com aquilo e foi para a Inglaterra, voltou lá para a Inglaterra, a Fórmula 3. Cara, o doido, ele botou o carro lá na Fórmula 3, aquela Inglaterra, fria para encrenca. Ele falou, pô, aí uma vez um motor dele lá queimou uma vela e aí ele não conseguia, ele gritou lá com os caras, arrumaram um jeito, pô, a gente não pode gastar tanto dinheiro aqui e não ganhar nada, não sair nem com o carro dos boxes e tal, aí pá, esse carro a gente tem que arrumar um jeito de esquentar ele aqui antes de ir para a pista. Aí o cara criou aquecimento de pneu com carro e tudo. Ele aquecia motor, óleo de caixa, óleo de motor, pneu, o carro todo, até ele mesmo esquentar, que ele tinha que entrar naquele cockpit lá com o carro. Então, cara, quando alinhava lá que o doido largava o pé naquele acelerador, ele dava 3 segundos por volta em cima do melhor que estava ali atrás dele. E aí, amigo, o cara ganhou, se eu não estou enganado, 14 corridas, acho que de 17 corridas, ele ganhou 14. Aí chamaram o cara para Fórmula 1, né? Não tinha jeito. Fórmula 1. O Bernie Eccleston falou, aí, quer pilotar para mim? Quero. Vai fazer um contrato? Vamos. Quanto você quer ganhar? Não sei. Assim, então, olha só, tu sabe ler inglês? Sei. Tu vai entender? Entendo. Então escreve que tu entendeu tudo e assina. Eu assinei, sabia nem ele. Dizendo, eu assinei, sabia nem quanto eu ia ganhar. Só sei que entrei naquele carrão lá, o Fórmula 1, naquela época devia ser o motor Cosworth Ford, né? Pô, aí ali o cara acabou de botar as unhas todas de fora. Aí ele levou todo aquele conhecimento que ele adquiriu na Super V e na Fórmula 3. Aí, amigo, imbatível, né? Um carro sem possibilidade ele ganhava. Ele foi campeão mundial em 81. Então, ele foi campeão com a Brava em 81. Bravo. E aí, cara, pô, o Bernie Eccleston fez um contrato, se não me engano foi nessa época aí, o Bernie Eccleston fez um diabo de um contrato com a Pirelli, né? O Piquet tinha feito 9 pole position num ano, cara. 9, era recorde, bicho, ninguém tinha feito isso. Aí vai o Bernie Eccleston contrata, não sei que falcatrua, que vai botar a Pirelli, pô,
cara não conseguia fazer mais pole position nenhuma com aquele pneu. Estragou a vida do Piquet. Mas tudo bem. Ele continuou acertando o carro, aí veio o BMW, ele acertou aquele BMW lá, o turbo, e aí em 80... Aí já era 1.6? Quando veio o turbo já era motor 1.6? Era 1.6, 6 cilindros. Turbo BMW 6 cilindros. É um carro que na tomada de tempo era 1.400 HP. 1.400 HP. Motor 1.6 com 1.400 HP? Para tomada de tempo. Não era mole, não. Cacete. É um carro extremamente difícil de dirigir, que ele era veloz, mas era difícil, arrebentou as costas dele todinho, entendeu? Mas o cara arrepiou, aí em 83 ele foi campeão, entendeu? Mas ele se juntou ali com o Gordon Murray, um engenheiro sul-africano, aí juntou a fome com a vontade de comer, os dois eram fera. Aí veio, né, o carro asa andou dando uns problemas, e aí acabaram tirando aquilo ali. Só um instantinho, explica carro asa, o que é carro asa? O carro asa foram duas lâminas que tinha nas laterais do carro. O carro era mais ou menos retangular, né? A lateral dele era bem reta. E aí o que o cara botava ali, os engenheiros botaram duas saias na lateral móvel, nas laterais esquerda e direita do carro. Não voar? Aquilo ali se transformava numa ventosa quando o maluco lá acelerava tudo. E o carro do Piquet, o Brabham, não tinha nem aerofólio dianteiro. O ar passava direto por baixo do carro, agarrava aquilo no chão. Era um show de pilotagem, entendeu? O carro era lindo, o carro era veloz, Piquet extremamente veloz. Era imbatível, mas o cara era imbatível. Aí... Então proibiram o carro asa. Beleza. Por quê? Proibiram que estava dando problemas. Quando aquilo dava algum problema, o piloto perdia o controle todo do carro na curva e aí dava encrenca feia. Teve muito acidente. Teve acidente. Entendeu? Acho que, se eu não me engano, foi o Hélio de Ângeles que se estrepou com isso aí. Se eu não estou enganado, né? Mas aí, então, o que aconteceu? O que o Piquet e o Gordon Murray fizeram? Botaram uma suspensão no Brabham hidropneumática. O que é isso? Aquela suspensão que tinha similar à do Citroën, com 3 posições de altura. Mas aí o carro, lá nos boxes, tem que medir, né, a altura do carro. Se não me engano, na época era 7 centímetros. Se a FIA fosse lá e medisse e não tivesse os 7 centímetros, ia dar encrenca, tá certo? Então eles botaram a hidropneumática. Então, na hora antes de sair, iam lá, o carro está todo legal? Tudo legal. Piquet ia para a pista, pole position. Por quê? Quando ele chegava na pista, ele arriava aquilo, fazia o efeito solo. Então, com essa suspensão hidropneumática que eles botaram lá no Brabham, ele acabava fazendo o efeito solo. Então, toma-lhe pole position. Eu dei a sorte de ter ido no box. Quando o Piquet se mexia para ir para a pista, eu via todo mundo correr para ver o Piquet passar, né, nos boxes com o carro dele, para ver o que ele tinha arrumado de novo. Que esse cara tinha que corujar ele, cara. Todo mundo ia dar uma espiadinha, que era sempre alguma coisa muito criativa. E ele fazia tudo na maloca, né? Senão o pessoal copiava. Tinha que eles criavam para eles, né? Se possível, não deixava ninguém saber, né? Mas todo mundo ficava espionando, né? Era uma espionagem danada em cima dele, que ele é o cara mais criativo que teve na Fórmula 1, cara. Teve jeito. Aí fez o efeito solo, beleza. Aí, eu ver se eu estou na cronologia legal, aí veio o motor BMW. Motor BMW turbo. Aí chegou o turbo, né? Porra, era um canhão o motor, mas dava uns probleminha, quebrava e tal. Aí... Veio o motor BMW para a equipe dele ou todo mundo usava o BMW? Não, outras equipes já tinham o motor turbo. Quem começou com o turbo foi a Renault, com Alain Prost e René Arnoux, se eu não estou enganado. Quando o Prost botou aquela Renault na pista, que acelerou aquele motorzão dos caras, turbo, rapaz, Renault, meu irmão, os motor aspirado ali. Na primeira volta ele já botava ali quase uns 30 segundos na frente do segundo colocado. A coisa estava feia. Aí demorou pra caramba, mas aí o Bernie Eccleston botou o BMW turbo, né, no carro do Piquet e do Ricardo Patrese, se não me engano.
mas o motor não era muito confiável. Então, o que os caras começaram a fazer? Olha só, primeiro, diminuir o peso do carro para diminuir a potência do motor e ele durar a corrida inteira. Como diminuir o peso se tinha uma balança lá para pesar, se eu não me engano, era mínimo 540 quilos. E aí, se pesasse lá menos de 540 quilos, multa. Ia perder, ia ser desclassificado, ia dar uma merda qualquer. Beleza. Os caras fizeram, meteram o lastro no carro, pegavam, enchiam uns galões d'água dentro do carro lá em locais estratégicos, pesava, tá lá. Piquet ia para a pista, largava aquela aguaceira lá no meio da pista, onde ninguém estava vendo, e toma-lhe pole position. Mas o que esse cara tá fazendo? E toma-lhe pole position. Tudo legal, né? Tudo na boa. Tudo legal. Tudo na boa. Ele não dava fechado em ninguém, conforme outros pilotos aí fizeram. Tipo Schumacher, né? Tipo o Prost, né? Depois eu falo do Prost. Prost não é o professor? O Prost, não sei quem ensinou quem fazer o quê. Só se for sacanear o Ayrton Senna, que ele fez. Mas tem muito professor ruim aí também. Ele foi um. O Prost, com aquela francesada toda lá, a primeira sacanagem que eles fizeram com o Ayrton Senna foi o Ayrton Senna na Toleman, no Grande Prêmio de Mônaco, entendeu? Que numa chuvarada desgraçada, a chuva era tão grande, que aí o Senna veio com aquela Toleman, motor Hart, 4 cilindros turbo. Passou pelo Niki Lauda na chuvarada, o Niki Lauda falou, meu irmão, que porra é essa, compadre? O cara passou, Niki Lauda com a McLaren. Niki Lauda estava em segundo, o Alain Prost estava em primeiro, o Senna passou o Lauda. Aí o Lauda falou assim, daqui a pouco eu passo por ele aí espetado aí no guarda-reio. O Lauda deu 2 voltas, não achou ninguém espetado em guarda-reio nenhum. Sabe o que o Lauda fez? Podem ver esse grande prêmio de Mônaco aí, eu não me lembro do ano, mas na chuva com Isso tá no filme, né? Tá filme, sabe? Isso tá no filme do Niki Lauda. Que foi aquele grande prêmio que ele não queria... Na chuvarada, lá ele em não Mônaco. queria que o pessoal corresse, que tava chovendo, tem muita chuva, era uma indecência a chuva que estava caindo. O Niki Lauda pegou a McLaren dele, encostou, fez questão de dar uma marcha ré no carro. Vocês podem ver isso, pode procurar, tá lá. Deu marcha ré, soltou, quando chegou no box, o que houve no teu carro? Não houve nada. Ué, por que tu parou? Meu irmão, tô aqui para correr nessa chuva, só bicampeão mundial, arriscado a ser tricampeão mundial. Eu não tô para aqui, deixa pros caras aí, esses caras que chegaram aí, ó. O cara passou por mim que eu nunca mais vi o sujeito. E quando o Senna estava passando lá o Prost, os camaradas acabaram com a corrida, né? Mas o castigo veio a jato, veio no motor turbo de Fórmula 1 para cima do Prost, que chegou no fim do ano, o Prost perdeu o campeonato mundial por meio ponto para o Niki Lauda. Se não tivesse interrompido a corrida, o Senna ia tirar em primeiro lugar 9 pontos. E o Prost ia tirar em segundo lugar 6 pontos. Ganhava do Niki Lauda, que não marcou ponto nenhum. Ele parou, entendeu? Mas ele, lá no fim do ano, bem feito, perdeu por meio ponto para o Niki Lauda. Agora, para você, o que você atribui ao Ayrton Senna aqui no Brasil ser tão idolatrado e o Piquet ser até rechaçado? Primeiro que, conforme eu comentei no início, o brasileiro nem entendia nada de Fórmula 1, não sabia quem era bom, quem era ruim, eles sabiam, alguém falou um nome, aí a imprensa, que é, né, essa imprensa aí que sempre foi capenga, o Senna começou a pôr a bandeira do Brasil, o Piquet não teve ideia de fazer um negócio dele, nem fazia, ele simplesmente corria. O Piquet nem sabia que ia ser campeão mundial um dia, não lutou com todas as... Ele foi chegando lá, foi se aplicando, entendeu? Quando ele foi vendo as chances, ele aí se empenhava mesmo. O outro não, o Senna já foi com uma bagagem melhor de grana, foi bem hospedado na Europa, aquela coisa toda. Teve todo, e aí começou a jogar para a torcida. Jogou para a torcida. Pava a bandeira do Brasil, aí, porra. Como piloto, jogar para a imprensa, extremamente veloz, o Senna, ó, extremamente veloz. Ele era, na chuva ele era bom também, mas o Rubinho Barrichello também era bom pra caramba na chuva, e não falaram nada disso. Teve um grande prêmio na chuva, que o Ayrton Senna largou em 4º lugar. Antes de acabar a primeira volta, ele passou todo mundo.
Então ele passou 3 pilotos. O Barrichello passou 8 pilotos na mesma balada, na mesma corrida. 8 pilotos, 8. E cadê? Alguém falou isso do Barrichello? Ninguém falou. Corrida, né? A minha tristeza com o Barrichello, que ele é um cara competente dirigindo, mas não sei que diabo de contrato que ele fez, que ele nunca foi campeão de Fórmula 1. Barrichello, isso é uma decepção. Condição, né? Muita condição. E não foi campeão. Era mais um brasileiro campeão. Não sei que contrato que ele fazia, que ele tinha que arregar lá pro Schumacher, ele preparava o carro, o Schumacher ganhava a corrida, pô. Uma vez ele deu um show na Itália. O Rubinho estava lá. Grande Prêmio de Monza, na Itália. Uma chuvarada do cacete começou a cair. Os pilotos todos pararam para trocar pneu para pneu de chuva leve, não era muito pesado não, chuva leve. Menos ele. Quando ele falou pelo rádio com o pessoal do box dele, o chefe de equipe falando, ó, cara, entra aí pro box. Ele, pô, olha só, eu consigo andar com esse carro, com esse pneu de lique aqui, hein? Ó, 21 pilotos pararam no box para trocar pneu. Você não vai trocar de pneu? É por tua conta e risco, então deixa comigo. Meu irmão, o cara deu um show de pilotagem. Isso aí também está filmado, né? Esse grande prêmio. Quando ele foi para o pódio em primeiro lugar, os pilotos que estavam lá do lado dele levantaram ele no alto. Levantaram, olha só como é que era o cara. E não foi campeão mundial, Rubinho. Se tu estiver vendo isso, ó, tu me decepcionou. Tá? Não como piloto, mas esse diabo desse contrato que tu fez aí. Pelo amor de Deus. Bom, vamos voltar para o cara que não arregava de jeito nenhum e ganhava mesmo. E ele fazia miséria. Então estava lá, estavam comentando do lastro, né? E ele, o Nelson Piquet ganhou sendo o segundo piloto, né? Não, no caso da Brabham, não. Não da Brabham, depois vamos chegar lá na Williams. Vamos chegar Eu não quero nem falar da Williams, que a Williams eu fico invocado com a Williams também, que Piquet podia ter ido além do que foi na Williams, mas a Williams, o Frank sofreu um acidente, aí o Piquet ficou bem que ferrado lá na Williams. Então, aí voltando, né, o lastro. O que aconteceu com esse negócio de lastro que o Piquet e o Gordon Moore criaram para ganhar potência, né, na pista? Descobriram que ele completava líquido no carro. Aí veio logo no ano seguinte a FIA. É proibido completar líquido no carro. Líquido é óleo, água, gasolina. E ainda implementou lá, tem que acabar com a corrida com X de gasolina dentro do tanque. Aí, bom, beleza, não tem problema. Vamos em frente. Aí, tá legal. Qual foi a outra que eles armaram? Ah, sim, o motor BMW. Aí o motor BMW tinha aqueles probleminhas de muita potência e pouca confiabilidade. Aí o Gordon Moore virou pro Piquet e falou assim, Piquet, vamos fazer reabastecimento no carro. Não, o Piquet que falou, né? Que deu a ideia. Vamos fazer reabastecimento no carro. Foi a primeira equipe moderna naquela época, né, que entrou com reabastecimento. Ideia de quem? Nelson Piquet. Então ele acatado pelo Gordon Moore. Começava com, tipo, meio tanque, e aí quando tava perto de gastar, aí trocava parava lá, e a galera pensava que ficava mais pesado, né? Olha o que acontecia. Quantos litros mais ou menos tem num carro de Fórmula 1? Não sei, não. Deve ter muita coisa que esse carro deve gastar. Bebe, um por um ali, mais ou menos, ou menos. Pô, então deve ter uns 200 litros de gasolina. Né? Por aí. Tá chutando, né? Bem embaixo do maluco lá. Só para explodir tudo de uma vez só. Já andaram até congelando, que estavam diminuindo bastante a carga de gasolina no tanque, os litros, né? Aí o que andaram fazendo lá? Andaram congelando, cara, para diminuir o volume. Aquele troço, quando começava a derreter, era um problema sério, quase que arrumaram uma encrenca feia, né? Vamos para o turbo, o BMW Turbo. Então, o BMW, aquele motor não era muito bem confiável, era muito possante, mas e dava cada chicotada nas costas do Nelson Piquet, que era terrível. Era cada porradão que o carro, quando disparava o turbo, mesmo. Ele, uma vez, eu li que ele foi pro médico, o médico falou, meu irmão, tua coluna tá de um cara de 80 anos, tu tem tá ruim. Porque o carro, agarrado no chão,
O amortecedor, eu acho que o carro asa, o carro... O amortecedor era a bunda, o carro com o efeito solo, nem sei se tinha amortecedor. Aquilo era duro pra caramba, aquele carro. Era duro. Então, que vai quebrando o piloto. Mas aí, o que foi feito lá? Piquet trouxe o reabastecimento pro carro, porque as Renault estavam endiabradas, né? René Arnoux e Prost, porra, estavam deitando e rolando. Aí Piquet botou lá o reabastecimento e troca de pneu. Aí o Piquet, olha, a gente vai, falou pro Gordon, pra gente parar aqui no box, a gente também vai ter que trocar de pneu, cara. Então, vai ter que fazer aquecimento do pneu. Pô, mas como é que nós vamos fazer isso, Piquet? Isso é comigo. Foi lá, pagou aquela bugiganga dele que ele tinha que esquentava os pneus da Fórmula 3, que deixava os caras da Fórmula 3 loucos, né? Botaram lá tudo na encolha, tá certo? A Fórmula 1 não sabia disso. Meu irmão, o cara saía com meio tanque, pneu novo, botava 30 segundos na frente, voltava, trocava pneu, abastecia o carro e ainda saía na frente dos outros. Cara, num campeonato, final de campeonato, que o Piquet estava disputando, acho que estava o Prost, um monte podia ganhar o campeonato mundial, foi em 83. Ele deixou o Prost tão abilolado que aí, o que acontecia? O pessoal não sabia se ele ia sair de tanque cheio, de que pneu que ele ia usar, ele não sabiam se ele ia... Às vezes ele blefava, ele saía de tanque cheio, os caras saíam de tanque, começaram a copiar, saía de tanque pelo meio, então ele não parava de jeito nenhum, os caras paravam e ele aí ganhava de novo. Porra, meu irmão, olha, o Prost metendo a botina naquele motor Renault Turbo para ir na caça do Nelson Piquet, perdeu o campeonato mundial e deixou para o Nelson Piquet em 83, né? Bicampeão. Ele, esse foi o campeão. Aí bicampeão mundial. Campeão em 81, bi em 83 e tricampeão na Williams em 87. Aí na Williams, estava lá o Piquet, cheio de boa vontade. Aí ele já era parceiro do Nigel Mansell? Era, ele e o Nigel Mansell. Parceiro não, né? Eles corriam juntos. Corria, né? Mas o Piquet preparava o carro e passava as informações, porque o Mansell não preparava carro nenhum. O Mansell sabia entrar naquilo ali e acelerar. Ele, para não fazer nada, ele fingia que estava com dor de barriga, ia para o banheiro, mas ele não ficava perto do carro. Aprontou, o Piquet falava tudo, eles iam lá, ajustavam o carro do Mansell, entendeu? Fazia um ajuste bom no carro do Mansell e não tão bom no carro do Nelson Piquet. O Piquet foi descobrindo isso. Ele falou, pô, meu irmão, aí, vou ter que arrumar uma briga nessa equipe. Ó. Veja bem, essa Rubinho. Foi a história que ele falou que a mulher do Mansell era feia pra cacete. Aí ele falou, vou ter que arrumar. Pô, vou ter que. Porra, senão como é que vai ser? Porra. Então, aí começou, né? Primeiro, olha a sacanagem em cima do Piquet. O Piquet preparou a suspensão eletrônica da Williams. O Mansell não queria dirigir. Aquela suspensão, que uma vez ele andou, a suspensão arriou, ele falou que não dirigia mais. Então teve um grande prêmio de Monza, que o Piquet, se não me engano, tá, Piquet? Em Monza, que o Piquet, quando deu-lhe um rolê com o carro, que ele acertou bacana, aquela suspensão, ele falou, tô com o carro sobrando. Mas sabe o que ele fez? Ele não fez a pole position para não chamar atenção. Ele não fez. Porque, não, se ele fizesse a pole position, ele ia botar aí 2, 3 segundos na frente dos malucos. Isso no negócio de uma tomada de tempo, meio segundo é um desastre. Tu imagina se botasse 1 segundo na frente do Mansell, 2 segundos, 1 segundo e meio. Ia ser, pô. Aí ele largou lá para 4º lugar e ganhou a corrida. Aí dali para frente, no fim do campeonato, tiraram a suspensão eletrônica do Piquet e para igualar o carro com o Mansell. E o Piquet, nessa época, ele já tinha dado aquele porradão lá em Imola, né, que ele diz que ele ficou sem profundidade de campo, né, visão sem profundidade de campo. Ele, quando ia chegar na curva, ele não sabia exatamente onde que ele tinha que começou a olhar as placas, dizendo 100 metros, 50 metros da cor, 200, 100, 50 metros da cor, coisa que ele nunca tinha feito. E aí o que ele fez? Ele deixava o Mansell na frente e ele ficava seguindo o Mansell, que nas curvas de baixa para ele era tranquilo. E ele assim mesmo foi campeão em 87. Porra. Com tudo contra ele na equipe, mas ele era muito
muito malandro, o que ele fez? Ele botou o rádio do Mansell no carro dele também. A frequência do rádio do Mansell no carro dele. Aí uma vez chamaram, acho que foi da Alemanha, chamaram o Mansell para apanhar o pneu, trocar de pneu, né? Aí ele escutou aquele e falou, ih, tava bem perto do boxer, pum, entrou. Isso, gente, tá filmado. Ele entrou e parou os pneus do Mansell. E o Patrick Head, que era o chefe de equipe, aquele bunda mole, fica de raiva. Vocês vão ver ele pulando de raiva, que parou os pneus do Nigel Mansell. Por que fez isso? O Piquet saiu com o pneu errado. Ele falou, não, eu só saí com o pneu ruim, não estava dando certo. E o Mansell tinha acertado o pneu, então parou o pneu dele. Ó. Cara, ó, tem igual. Vocês já viram a história igual a essa, né? Chegou o Ayrton Senna. Ayrton Senna. Bom pra caramba. Mas o Ayrton Senna, ele andou testando todas as equipes para escolher uma para correr. E todas as equipes que ele ia, ele fazia a melhor volta do que o piloto titular da equipe. Era fantástico. Aí ele foi testar a Brabham. Aí o Bernie Ecclestone virou para o Nelson Piquet e falou, ô Piquet, o Senna vai vir testar o carro aí. Ele vai te ganhar aí, né? Ele falou, não ganha. Não ganha. Apostaram $100 mil. Aí o Piquet virou para o Bernie e falou, olha, se ele fizer no mesmo segundo que eu, no mesmo segundo, eu te dou $100 mil. Ele não vai conseguir chegar nem no segundo, ele vai ficar atrás de mim 2 segundos pelo menos. Porque o carro era extremamente difícil de dirigir, ele era muito veloz, mas ele era difícil demais de dirigir. Por causa então, do turbo da BMW, né? Por causa daquele turbão, aquelas coisas todas, né? E aí, feito, o Senna não conseguiu fazer o melhor tempo. Mas isso não quer dizer que o Senna era um cara, extremamente veloz, sagaz. Só uma observação. Toda disputa de freada que ele se deparou com o Nelson Piquet, ele perdeu. Aquela da Hungria foi o top das ultrapassagens da Fórmula 1. A Hungria foi aquela que o Piquet fez o driftingzinho. Nas 4, saiu nas 4. Tomara que eu consiga achar isso. Consegui pegar esse pedaço. Não, isso é da Hungria. Grande Prêmio da Hungria. É isso aí. Nelson Piquet, o melhor de todos os tempos. Não tem jeito. Na minha opinião, né? Por tudo isso que ele fez para conseguir durinho que ir, o pai dele não ajudou ele em nada. O pai dele não queria, o pai dele queria que ele fosse... Ele tem aquela história do Nelson Piquet também, que acho que ele treinava tênis. Não, o pai dele queria que ele fosse jogador de tênis. Ele foi para os Estados Unidos. Perguntou pro professor, tu acha que eu tenho condição de ser campeão? O professor, tem não. Tem. Aí ele, então foda-se. Aí ele foi, estudou mecânica nos Estados Unidos, estudou mecânica no Senai, aqui no Brasil, lá em Brasília. O cara ficou totalmente fera nesse negócio de acertar carro, cara. Então, por isso ele foi tricampeão mundial. Se ele ficasse só esperando uma equipe boa para ele correr, ele estava frito. Porque ele ganhou com a Brabham, com um determinado motor, que não era campeão. Ganhou com a Brabham depois com um outro motor novo, que foi o motor BMW Turbo. Era uma incógnita, uma novidade para a Brabham. E ganhou com a Williams contra a vontade da equipe. Porra, então, não tem jeito, cara. O Piquet, parabéns, eterno para você. Bom, pessoal, aqui, ó, para o vídeo não ficar extremamente grande, que já está grande, a gente vai trazer o Ivan, nosso especialista de Fórmula 1, para falar especificamente dos outros pilotos. Nesse vídeo ele falou bastante do Emerson Fittipaldi e do Piquet, depois a gente vai botar ele para falar do Ayrton Senna, do Massa e do Rubinho. Tem os outros aí, mas não foram tão... Não tiveram tanto destaque assim, né? Mas, ó, obrigado Ivan, e até o próximo vídeo.